Guardiões da Galáxia Volume 3 colocou um fim na equipe dos Guardiões que nós aprendemos a amar. Um fim, né? Tanto é que deixou um futuro em aberto, principalmente para o Senhor das Estrelas, que nós já sabemos com certeza que vai voltar. Mas como ele vai voltar? Será em uma série? Será em um filme? Só digo que pode ter X-Men envolvido. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e Guardiões da Galáxia tá sendo um baita sucesso. Eu assisti, já fiz meu vídeo de análise e nota, meu vídeo com spoilers, meu vídeo especificamente analisando as cenas pós-créditos. E para todos esses conteúdos eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição, combinado? Se não assistiu ainda é porque não faz parte da família Loquia ainda, então já vou deixar meu convite aqui para você dar um tapa no botão de se inscrever e acompanhar as nossas conversas aqui sobre esse mundo de super-heróis e de cultura pop que nós tanto amamos. Adoraria ter você aqui com a gente nessa comunidade. E se você já me acompanha aqui sempre, meu abração, meu beijo, lá você sabe onde, porque esse vídeo aqui é um vídeo de puro suco Loquia, onde nós vamos pegar todos os pontos espalhados no mundo da Marvel, dos quadrinhos, de onde o universo cinematográfico tira as referências, né? E vamos conectar para tentar decifrar o que tá por vir aí. Se você não assistiu Guardiões da Galáxia Volume 3 ainda, fique sabendo que, pô, esse vídeo vai ter spoiler, se não deu pra notar ainda. Porque basicamente a gente precisa falar do futuro do Senhor das Estrelas. Peter Quill, no final do filme, acabou voltando pra Terra pra passar um tempo ali sossegado do lado do seu avô materno. Mas, pelo que a gente conseguiu ver na cena pós-créditos, parece que ele não vai aguentar muito tempo aquele ritmo pacato de vida. Até porque o anúncio que apareceu depois é que o Senhor das Estrelas vai voltar. Ou melhor, o lendário Senhor das Estrelas vai voltar. E aí a pergunta que fica é, como isso pode acontecer? Vários atores dos Guardiões da Galáxia já falaram abertamente sobre a possibilidade de voltar um dia, e disseram que o volume 3 seria de fato uma despedida para eles. Mas a gente viu que o final do filme terminou muito em aberto, e não foi o fim dos personagens de verdade. O Chris Pratt foi o primeiro que fingiu se despedir, mas já na cena pós-créditos confirmou o retorno no personagem. Agora, como isso pode acontecer segundo os quadrinhos? Durante o filme nós vimos que tanto o Rocket Raccoon quanto o Peter Quill tinham problemas com o passado para lidar. No caso, o Rocket com o alto evolucionário, as experiências que ele passou, a busca pela sua própria identidade e os amigos que ele perdeu, enquanto o Senhor das Estrelas se entregava à bebida e vivia em tristeza por não ter superado a perda da Gamora, enquanto uma versão alternativa dela estava por aí, literalmente não dando a mínima para ele. Foi por isso que a Mantis, revelada recentemente no especial de Natal, né, como a irmã dele, entendeu o que ele estava sentindo e sugeriu que ele fizesse uma pausa, talvez visitando seu avô na Terra para que ele lidasse de frente com os traumas do passado antes de seguir em frente. Teve até a analogia do sapo na lagoa, né, que ficava pulando nas Vitórias Régia em vez de mergulhar, que era muito legal. Um fato é que o Peter Quill sempre evitou ao máximo falar sobre o seu passado e os seus sentimentos pessoais, muito parecido com o que o Rocket fazia. Ele nunca tentou confrontar o seu passado, e isso desde que perdeu a mãe e foi sequestrado pelo Yondu quando criança. Nós vimos esse comportamento dele, aliás, através de toda a franquia Guardiões da Galáxia. Ele mesmo não queria voltar para a Terra e tudo mais, mesmo sendo um terráqueo. E foi só no final de Guardiões 3, depois de derrotarem o vilão, que Peter deixou a Gamora partir, seguiu o caminho dela, aceitando que era uma pessoa diferente e de certa forma se despediu da própria equipe. Mas ele não disse que estava indo embora para sempre. Só fica evidente que ele só estava dando um tempo. Os Guardiões ainda são a sua família e por isso ele pode precisar voltar em algum momento. Isso aí é óbvio. Com o James Gunn saindo da Marvel e assumindo o posto de liderança na DC Studios, a nova equipe dos Guardiões, que ganhou uma nova formação na cena pós-créditos, muito provavelmente vai ser explorada de uma nova maneira daqui pra frente com um novo diretor. Tanto é que não sobrou nenhum ator da equipe original, tirando os que dão a voz ao Rocket e ao Groot. Então, olhando por esse lado, por mais que o Peter possa voltar, não me parece que ele se tornar um membro dos Guardiões de novo seja uma opção imediata. Até porque ele retornando agora, colocaria em xeque o cargo de capitão que o Rocket acabou de ganhar. Existem, na verdade, outras portas que estão se abrindo para o Senhor das Estrelas. Estar na Terra possibilita que ele se envolva em assuntos que acontecem no planeta Terra. Assim, é muito possível que a gente veja o personagem
personagem em outros projetos do UCM talvez, que explorem algumas coisas por aqui antes dele voltar para o espaço. Participações especiais não podem ser descartadas. Mas o que é mais importante? O que os quadrinhos dizem a respeito disso? Bom, no final da cena pós-créditos, não é coincidência que apareceu o lendário Senhor das Estrelas vai voltar. Por quê? O lendário Senhor das Estrelas é o nome de uma série em quadrinhos exclusiva do Senhor das Estrelas que foi lançada em 2014. A história mostra o Peter Quill seguindo sozinho, depois de ter deixado a equipe dos Guardiões da Galáxia. E ele lida principalmente com a complicada história familiar dele próprio, enquanto está sendo perseguido pelo próprio pai, que nos quadrinhos é Jason, um ex-rei de Spartax, um sistema planetário que frequentemente entra em guerra contra os Kree e os Skrull. Olha, a gente sabe que o James Gunn mudou a origem do personagem no UCM e colocou o Peter como filho do Ego, o planeta vivo, que foi interpretado pelo Kurt Russell em Guardiões Volume 2. Ainda assim, ambas as versões do Peter Quill lidam com pais megalomaníacos com o interesse de conquistar o universo. No UCM, o pai do Peter Quill morreu, teoricamente. Mas a história da guerra entre os Kree e os Skrull parece estar mais viva que nunca. E inclusive vai ser explorada nas próximas duas produções da Marvel, que é Invasão Secreta e As Marvels. Então isso já pode abrir umas portas aí para participação do Senhor das Estrelas em algum confronto do tipo. Mas acho que até além disso, esse nome, o lendário Senhor das Estrelas, é um forte indício que o personagem não vai mesmo voltar para os Guardiões, mas sim seguir as aventuras próprias. Assim, a Marvel ficaria produzindo aventuras dos Guardiões independentemente, e o Senhor das Estrelas teria força suficiente para desenvolver suas próprias aventuras nos cinemas ou no Disney Plus. Continuando nas HQs, os quadrinhos do lendário Senhor das Estrelas permitiram que o Peter crescesse como personagem sem o apoio dos Guardiões da Galáxia, o que é óbvio. E a série ainda trouxe, por exemplo, aumentando personagens em torno dele que não tinham nada a ver com a super equipe. A série trouxe de volta, por exemplo, o uniforme clássico do Senhor das Estrelas, que o James Gunn usou como inspiração para aquele visual do personagem no UCM lá no primeiro filme. Mas, vamos combinar, os filmes ainda estão devendo uma versão classicona do traje de Senhor das Estrelas, hein? Além disso, o Peter também começou um relacionamento à distância com ninguém mais, ninguém menos que a Kitty Pryde, também conhecida como Lince Negra, um dos membros mais importantes dos X-Men. Os dois lutaram juntos durante as Guerras Secretas, e a Kitty inclusive assumiu o manto de Senhor das Estrelas na equipe dos Guardiões por um tempo, enquanto o Quill se tornou o Imperador de Spartax, no lugar do pai dele, uma função que inclusive o Peter Quill odiava exercer. É claro que não seria possível adaptar diretamente os eventos desse arco dos quadrinhos por causa das muitas diferenças entre HQ e universo cinematográfico, mas muita coisa pode servir de inspiração, como sempre serve. Sabendo que a Kamala Khan, a Miss Marvel, por exemplo, é uma mutante, assim como o Namor, essa poderia ser a oportunidade da Marvel introduzir a Kitty Pryde no UCM, já que as histórias dela com o Peter Quill estão diretamente ligadas, e a Marvel pode seguir essa estratégia de ir apresentando os mutantes individualmente. Ou então, nos cinemas, a Marvel poderia adaptar esse interesse amoroso do Senhor das Estrelas por outro personagem. Uma coisa interessante que acontece também é que as HQs do lendário Senhor das Estrelas servem de introdução nos quadrinhos para os eventos das Guerras Secretas. E as coisas ficam ainda mais interessantes, porque como nós descobrimos, a Mantis é meio irmã do Peter Quill, sendo também uma filha do Ego. E isso também deixa a possibilidade de talvez existirem outros filhos do Ego espalhados por aí, que por um acaso o planeta vivo talvez tenha poupado ou esquecido a respeito. E nos quadrinhos do lendário Senhor das Estrelas, o personagem também tem outra irmã, a Capitã Vitória, que também é filha do Imperador Jason e foi mandada para uma escola militar com o intuito de provar o seu valor. Quando ela se tornou adulta, virou comandante da Guarda Real e mais tarde foi atrás do Senhor das Estrelas para ter a ajuda dele na reconstrução do Império Spartax. Na verdade, o que aconteceu foi que a Vitória queria entregar o meio-irmão e receber uma recompensa por ele, e assim usar o dinheiro para ajudar na reconstrução do Império Spartax.
Só que o Senhor das Estrelas consegue convencer ela a seguir um plano que poderia impedir ele de ser capturado e ainda assim ajudar Spartax a ter ainda mais dinheiro. Se adaptado para o CM, essa história pode ser inclusive um dos conflitos que o Peter vai encarar no retiro espiritual que ele está vivendo com o avô materno dele. A Vitória, ou uma adaptação da Vitória, sendo a primeira adversária dele, tentando capturar ele para de alguma forma restaurar Ego, o planeta vivo, ou até mesmo para, sei lá, impedir que Ego, o planeta vivo, se restaure de alguma forma. E é impressionante como tudo isso se encaixa com as pontas que já foram deixadas soltas em Guardiões da Galáxia Volume 3. A Mantis, que já é meia-irmã do Peter Quill no UCM, resolveu sair para se descobrir, não é verdade? Vale dizer que nos quadrinhos a Mantis já teve vários desses momentos que ela desapareceu e voltou. E várias das vezes que ela voltou diferente, assim, com um visual completamente diferente. E se no UCM a Mantis voltar com um visual diferente, mas também com a personalidade ligeiramente diferente, e ela virar uma espécie de adaptação do que foi a Vitória nos quadrinhos, interessada em reconstruir o Ego e usar o seu poder de alguma forma. Porque assim, se o Senhor das Estrelas está confirmado de voltar, e se ele tiver um filme, você acha que a Mantis não apareceria? E outra, nos quadrinhos eu comentei também que ele teve a relação amorosa com a Kitty Pryde, e como no UCM isso poderia ser traduzido para alguma relação com outros mutantes. Porém, no volume 3 também foi induzido ali, iniciado, um clima romântico entre o Peter Quill e a Nebulosa, que também saiu da equipe dos Guardiões da Galáxia. Ou seja, se o Peter tiver uma história só dele, ela estaria disponível para aparecer sem interferir nas aventuras da atual equipe dos Guardiões da Galáxia. Invariavelmente, o que não falta é material para construir uma história solo do Senhor das Estrelas, com ainda a participação de todos esses antigos membros dos Guardiões da Galáxia que saíram da equipe, mas talvez com o intuito de só continuarem as suas aventuras na franquia do Peter Quill. Para mim, tudo se encaixa. E para você? Comenta aí, vamos trocar uma ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.